Você já se pegou fazendo o que jurou nunca fazer? Falou mais grosso do que precisava, descontou na equipe um peso que não era dela? E depois, no silêncio, veio aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Será que eu virei o chefe que eu odiava? Se foi isso que te trouxe até aqui, então respira. Só o fato de você se perguntar isso já diz muita coisa. Quem não se preocupa de verdade nem perde tempo com esse tipo de dúvida. Então vem comigo que eu vou te ajudar a entender por que a gente endurece sem perceber e o que é que dá para fazer para lidar com isso. Porque a história por trás de uma liderança tóxica quase nunca é o que a gente imagina. Não é fácil se enxergar de fora, mas alguns sinais costumam aparecer quando a gente escorrega para esse lugar sem perceber. É muito comum a dureza aparecer primeiro com a equipe. Você começa a controlar cada detalhe, corrige na frente de todo mundo, fala num tom mais grosso do que gostaria e sente que nada sai certo sem você por perto. Só que a dureza, ela não fica só ali fora, ela entra em você também. Você explode com alguém e minutos depois já se arrepende. O peso do trabalho vai junto para casa, mesmo depois do expediente. E no fim do dia, depois de apagar um incêndio após o outro, ainda sobra aquela sensação de que não foi o suficiente. Nenhum desses sinais, sozinho, condena alguém, mas quando eles se juntam e viram a rotina, eles merecem um olhar mais honesto. Tem um terceiro sinal e talvez seja o mais difícil de perceber. É o clima ao redor. As pessoas ficam mais caladas quando você chega perto, param de discordar, de trazer problema, de te procurar para pensar junto. E no fundo, uma parte de você já desconfiava de onde está vindo aquele silêncio. Se você se reconheceu em algum desses sinais, calma. Reconhecer não vai te condenar. É só um começo para a gente olhar para uma saída. E antes de qualquer coisa, vale entender de onde é que vem essa dureza toda. Quando a gente pensa em liderança tóxica, vem logo aquela imagem do chefe cruel por natureza. Aquele que gosta de humilhar, o vilão de novela. Mas na vida real, quase nunca é assim. Na maioria das vezes, quem chega nesse lugar começou querendo fazer certo e foi sendo empurrado, pressão sobre pressão, até um ponto que nem ele mesmo se reconhece mais. Ninguém acorda um dia e decide adoecer a própria equipe. A dureza, ela vai se instalando devagar. Começa com uma meta que não cabe no tempo, cresce com medo de falhar, que nunca passa, e se instala de vez no ambiente que trata fragilidade como perigo. Eu vejo isso de uma forma muito recorrente. O sofrimento no trabalho nasce muito mais do jeito como o trabalho é organizado do que de um caráter ruim. Você vai endurecendo para sobreviver e, sem perceber, começa a fazer com os outros o que estão fazendo com você. Isso não te transforma num monstro, te transforma em alguém sob pressão, se defendendo do único jeito que aprendeu. Tem um caso que eu carrego comigo há muito tempo. Ele está no livro de estudos clínicos sobre sofrimento no trabalho. Quem conta essa história é uma médica. Ela atendeu os dois lados dessa história sem saber no começo. Primeiro, chegou uma funcionária. Vamos chamar ela de Solange, adoecida por assédio moral. A diretora dela tratava ela como se ela não existisse. Quando Solange voltou da licença, nem mesa para sentar ela tinha mais. Até aqui é a história que a gente já conhece, a da vítima e a da algoz. Mas muitos meses depois, quem bate na porta da mesma médica é a própria diretora. A chefe que causou o assédio também tinha adoecido. E aí a história vira outra. Essa mulher era brilhante, formada em engenharia. Foi assumindo cargos cada vez mais pesados num ambiente muito duro. Para aguentar ali, ela foi vestindo uma espécie de armadura. Foi ficando mais dura a cada ano que passava. Ela chorava escondida no banheiro quando não aguentava mais. Tinha emagrecido, não dormia, vivia com medo. O que mais me marca nesse caso é isso. Ela quase não percebia a própria crueldade com a Solange. Para ela, aquilo era só detalhe, uma mesa, um objeto fora do lugar. Ela ficava afogada demais na própria pressão para enxergar o estrago que estava fazendo. Não era uma pessoa perversa, era mais alguém moída pela mesma engrenagem que moía a Solange. Só que entender a engrenagem não apaga o que ela fez. A pressão ela explica, mas ela não é uma desculpa. Quem você magoou sentiu de verdade. E a dor dessa pessoa não fica menor só porque você também estava sofrendo. Entender de onde vem a sua dureza não serve para te isentar. Serve para te dar um caminho de volta, para você poder mudar e reparar aonde der. As duas coisas, elas podem caber juntas.
Você foi empurrado para algo maior do que você e ainda assim segue responsável pelo que fez pelo outro. Segurar as duas coisas ao mesmo tempo é difícil, mas esse é o trabalho. Entender não vai mudar o passado, mas pode mudar o que vem depois. Então, por onde é que a gente começa esse trabalho? O primeiro passo é reconhecer sem se afogar. Admitir que você escorregou sem transformar isso numa sentença para sempre. A culpa, ela paralisa. A responsabilidade, ela te movimenta. Depois vem outro movimento. Olhar para a sua própria pressão. De que engrenagem você está se defendendo? Que medo te fez endurecer? Só de você conseguir dar nome para isso, você já se tira do piloto automático. E sempre que der, vale um pedido de desculpas honesto. Não precisa ser nada grande, muito menos perfeito. Não dá para se desfazer do que passou, mas reabre o respeito e mostra que você está prestando atenção, que está comprometida. É conseguir ir devagar com mais consciência. E tem mais outros dois movimentos importantes. O primeiro é você conseguir devolver voz para a equipe. Perguntar em vez de mandar, ouvir quem discorda, sem punir por isso depois. O clima ele vai mudando quando as pessoas voltam a poder falar perto de você. O outro é cuidar de você também. Sono, pausa, alguém com quem desabafar, isso não é luxo, isso sustenta todo o resto. Nenhum desses passos exige que você seja perfeito amanhã. Eles só pedem que você saia do piloto automático e volte a escolher como você quer tratar quem está do teu lado. Vamos lá recapitular tudo que a gente viu até aqui. A liderança tóxica quase nunca começa com o vilão. Ela nasce da pressão, do medo e de um ambiente que não deixa espaço para ser humano. E reconhecer isso em você não é o fim, é o começo para um caminho de volta. Aquele caso do livro me ensina uma coisa: ninguém está condenado ao pior de si. Se você se identificou com isso, a terapia pode ser esse espaço. Um espaço para onde entender de onde vem essa dureza, sem pressa, sem julgamento, cada um no seu tempo. As informações de agendamento estão na descrição do vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre esses temas. E me conta aqui nos comentários. Qual desses sinais você reconheceu em si mesma? Agora, talvez o seu caso seja outro. Talvez o que pese seja conviver com uma liderança assim e não ser ela. Se for esse o caso, eu tenho um vídeo aqui sobre chefe tóxico que pode te ajudar. Eu vou deixar o link aqui para você assistir depois. A gente se vê no próximo vídeo.